Oi, tá começando mais uma edição do Bem Viver, nosso programa sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular. Chegando devagarinho, eu sou Lucas Salum e te convido para essa boa prosa. Bora nessa? Denúncia, festa e orgulho se misturam nas rimas de Pelé do Manifesto, o rapper que está agitando a cena paraense. Chamado de poeta preto da periferia. Direto da Amazônia, o açaí, fruto que virou estrela mundial, tem um significado único na terra de origem. Solidariedade que brota da terra. O MST leva sementes para Cuba e fortalece a agroecologia. Em Minas Gerais, mulheres transformam dor em arte e desafiam a invisibilidade com coletividade. É isso e muito mais, se liga que o programa de hoje está só começando. Estudante de letras, ator, palestrante, Pelé do Manifesto encontrou no rap muito mais do que a música. Encontrou um microfone capaz de amplificar as histórias da juventude periférica e preta. E hoje ele se tornou uma das vozes que mais ecoam na cultura paraense. Criado no bairro da Cremação, em Belém, Alan Roosevelt, muito mais conhecido como Pelé do Manifesto, mistura denúncia com celebração. As letras dele falam da luta contra o racismo, sobre festa, resistência e orgulho de ser quem é. Com mais de 10 anos na estrada, ele sabe muito bem que a cultura é uma ferramenta poderosa contra o preconceito. Vamos conferir o papo que ele teve com a nossa repórter Mariana Castro. Meu rap é surrealista, estilo Salvador Dali. Harry Potter da caneta, trazendo Magic Free. Verso tenso, tava propenso a ser um delinquente. Acertou, hoje eu vou sequestrar a sua mente sem resgate. Quando eu iniciei no rap, obviamente eu não imaginava que eu ia alcançar o que eu alcancei. Eu queria me expressar. Eu acho que essa ideia de capitalizar os nossos sonhos, ela é muito complicada. A gente, às vezes, precisa extravasar, nossa cabeça está cheia, o estresse do cotidiano está batendo e a gente precisa se expressar. E a arte é para isso, a arte é para potencializar um sentimento, é para colocar para fora, às vezes, aquilo que a gente está pensando e eu utilizava a arte para isso. O rap, ele me moldou, me modificou como pessoa. Eu acho que muito do que eu sou hoje, eu acho que 99% do que eu sou hoje é graças ao rap. E aí eu tô dentro de uma universidade hoje, graças ao rap, e aí eu consegui virar ator graças ao rap, apresentador de TV graças ao rap. Todos os passos que eu dei a partir do ano de 2003 até hoje, o rap veio guiando. Então o rap na minha vida, ele é fundamental, ele é tudo, ele é o que guia meus passos, ele trouxe uma filosofia de vida para mim. É um hit louco, quem escuta se apega. Vamos misturar rap com tecnobrega. Tudo isso que a gente consome, ela nos ensina. E aí ela nos ensinou que o negro era mau, que o negro era ruim, que ele não tinha intelecto, que ele era feio. E aí eu tô tentando fazer o oposto disso, né? Usando a cultura para mostrar as belezas da periferia. Mostrar, olha, na periferia tem intelectualidade, na periferia tem beleza, na periferia tem arte, tem cultura. Tem um universo vasto que geralmente a gente não conhece, por assistir, por exemplo, apenas a periferia sendo presa, sendo morta. Então a minha música, obviamente, ela é uma ferramenta de denúncia, porque o rap é isso. O rap surge com essa característica de ser uma ferramenta de denúncia, né? Mas ela é uma ferramenta de transformação também, uma ferramenta de transformação da realidade dos jovens, mas uma ferramenta também de ressignificação de como esses jovens merecem ser vistos na sociedade. Se eu pudesse até a palma da minha mão era preta, que nem a tinta da caneta, que eu escrevo a minha letra, orgulho tá no peito e não guardado na gaveta. A juventude, ela acaba se expressando através das batalhas. E o que a gente vê, principalmente aqui em Belém, é o poder público, dependendo de qual governo está governando a cidade, atrapalhar, né, esse tipo de manifestação. Hoje eu faço parte de uma batalha que é a Batalha do Crematório, no bairro da Cremação. E aí, por eu, Pelé do Manifesto, ter apoiado o governo que era oposto ao que está agora, o que eles fizeram? O governo da prefeitura, ele tira a energia da praça que acontece a batalha, toda quarta-feira, que é quando acontece a batalha. E se utiliza da estrutura do estado, se utiliza da estrutura do município para tentar ferrar a batalha, que justamente o município deveria fazer o oposto, deveria valorizar a cultura, deveria potencializar a arte, né? Mas o que a gente vê é manifestações que vêm de periferia, manifestações que são originalmente negras, aqui em Belém, como carimbó, como a batalha, como a batucada, como o batuque, enfim, todos os tipos de manifestações que são periféricas e pretas, a gente vê que o poder público, ele não só não ajuda, como ele tenta atrapalhar. Eu sou mais mundano, ele tá em outro plano e ainda me sinto abalado. Desde os 13 querendo saber, quero Guiná, você vê o Guiná ali do meu lado.
ser esse ponto de referência, não só na música, mas ser um ponto de referência também nos estudos para o jovem de periferia, para mim é fantástico. Esse espaço que foi negado, eu fui barrado as 12 primeiras vezes que eu entrei nessa universidade, eu fui barrado nesse portão. Por quê? Porque a universidade entendia que jovens negros eram perigosos para estar aqui dentro. E aí eu passo no vestibular e entro todo dia aqui pela porta da frente. Isso é uma vitória também, não só para mim, mas para a juventude negra. Quem é de periferia sabe do que eu estou falando, que a gente quer mudar a realidade da nossa família, dos nossos pais, dos nossos irmãos, da nossa mãe, enfim. E a universidade, ela te capacita para isso, ela te possibilita esse universo, né? O conhecimento ele não está só aqui dentro dessas paredes, o conhecimento ele também está fora. Aliás, ele está muito mais fora do que aqui dentro, né? E aí, se esse vetor, se esse ponto que conecta a periferia que está aqui fora e conecta aqui ao FPA, para mim é muito importante. O meu intuito é ficar aqui, fazer mestrado, fazer doutorado e tentar mudar um pouco mais a cara dessa universidade. Não se perde, meus sonhos são de mensagem, eu ganho grana e mando red. Alguns querem ser nerd, outros ser descolado. Que eu quero é ser eu mesmo no palco com meu chegado. Minha casa é aqui no norte, a bússola aponta. Vários mano perdido na rima, nós se encontra. Então vamos seguir no ritmo, quer dizer, no sabor paraense para falar do açaí, que conquistou o mundo, mas tem um gosto especial na terra de origem. Muito mais do que um alimento, ele representa uma identidade e uma cultura na Amazônia. Vamos conhecer então o sabor marajoara com o nosso repórter Heraldo Paulino. Como você consome o açaí? Gosta de uma granola junto, com morango, leite em pó com cobertura, talvez? O fruto que agrada ao teu paladar e pode ter vários acompanhamentos, provavelmente foi colhido em algum território da Amazônia. Nesses lugares, como aqui em Belém, o açaí é consumido de preferência no almoço, como sobremesa, ou então assim, uma garfada no peixe, alternada com uma colherada de açaí, como explica a contadora Franci Martins. Nós paraenses temos uma relação diferente com o açaí. Embora aqui tem gostos bem variados. Algumas pessoas gostam de tomar junto com a comida, outras pessoas gostam como sobremesa. Ainda assim é bem diferente de como o pessoal de outros estados tomam, porque pra gente eles tomam como se fosse um sorvete. Antes de chegar à mesa, o açaí é colhido e trazido nos alguidares de barco. Os frutos chegam aos portos e feiras ainda de madrugada. A partir daí, começa um processo de transformação para preparar o alimento, como explica Cleiton Silva, batedor de açaí do bairro dos Jurunas, em Belém. Nossa luta diária é essa, para botar alimento para a população paraense beber. A gente chega, primeiramente a gente faz a branqueação do açaí, depois a gente tira todos os talos do açaí, bota açaí de molho, só que a gente bota na água normal, depois a gente tira, bota na água quente, espera mais ou menos 1 hora, até 40 minutos, fica mole e a gente começa a bater o açaí. A gerente de recursos humanos e frequentadora das feiras, Nayá Rodrigues, explica por que esses espaços de comercialização são tão importantes para a cultura alimentar local. Nós paraenses, a gente tem uma preferência do açaí, que é justamente dele fresco. Sair diretamente da máquina, do batedouro, para o nosso consumo. E a gente gosta de ver, inclusive, batendo, justamente para ter a garantia de que ele está fresco. Porque depois muda o gosto. Se ele ficar muito tempo na geladeira, se tiver congelado e ele for consumir, o gosto não é o mesmo. Franci Martins complementa. Nos pontos fixos, que geralmente funciona nas feiras, eles colocam uma plaquinha da cor vermelha. Quando a gente vê essa plaquinha, a gente sabe que tem açaí. Quando o açaí acaba, eles tiram a plaquinha. Então, se a gente estiver caminhando para comprar o açaí de longe, a gente não avistar a placa, a gente já volta, porque sabe que acabou o açaí. E quando esse ponto de venda ele funciona também à noite, eles costumam colocar uma lâmpada na plaquinha e colocam um balde ou uma garrafa para deixar iluminada essa plaquinha para a gente entender que tem açaí. O açaí é um fruto muito nutritivo, cheio de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. Ele traz benefícios que ajudam a controlar o colesterol e fortalecer o sistema imunológico. O processamento do fruto faz parte das tradições das comunidades indígenas e ribeirinhas, que mantêm essa prática viva até hoje. Nayá Rodrigues conta que as gerações dos mais antigos traziam algumas histórias em relação ao consumo do fruto. Eu acredito que seja o respeito pela fruta do açaí, porque entre tomar o açaí e comer uma outra fruta, eles sempre vão colocar como preferência o próprio açaí.
e não mistura com outra fruta, porque eles dizem que vai morrer, literalmente morrer. E a gente foi criado, na minha geração, com esse medo de não misturar a fruta com o açaí. Ou é o açaí ou é a fruta. Tinha outros também, com remédios, com ovo, essas coisas também, alguns antigos eles falavam. A gente vê que hoje em dia, lá pra fora, eles misturam o açaí com outras frutas, com granola, com outras, faz aquela vitamina, aquela batida. Pra gente é um absurdo. O açaí não é consumido da mesma forma em todos os lugares da Amazônia. E nem mesmo a palma está presente em todo o território. Há regiões que preferem ele bem grosso. Uns tomam com açúcar, outros não. Uns preferem com farinha de tapioca, outros com farinha de mandioca. No Maranhão tem outro nome, juçara. Olha, quem tem o privilégio de experimentar essa verdadeira iguaria da Amazônia se apaixona de primeira. Estou falando por experiência própria. Olha, se você ficou com água na boca, segura que vem mais. A gente vai chamar a nossa chefa Rema Soto, que vai nos trazer um sabor de infância. Se prepara para um delicioso doce de banana. Brilha, Rema! Tudo bem, meus amores? Juntos de novo, hoje com uma receita especial. Doce de banana. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de 5 bananas nanica, 100 ml de água, 250 gramas de açúcar, 2 colheres de sopa de cacau em pó e o suco de um limão. A gente descasca nossas bananas e aí é só cortar nossa banana, colocar no liquidificador. A gente vai utilizar aqui na nossa mistura umas 100 gramas de açúcar, os 100 ml de água, eu acho que já pode ir. O cacau e o suco do limão. Agora a gente vai direto no fogo. E aqui nesse processo a gente fica grudadinho, porque não podemos deixar que ela fique grudada no fundo, porque vai cozinhar primeiro que aquela que está aqui na superfície. Então são 15, 20 minutos de boa, você mexendo e a gente vê o resultado daqui a pouco. Nosso doce está pronto, vem ver aqui. Olha como ele descola da panela. Esse é o ponto certo. Desligamos e já a gente tem uma forma untada, uma forma, um refratário, o lugar onde você vai colocar seu doce. Um pouquinho de gordura, pode ser óleo, azeite ou manteiga, não tem problema. A gente precisa levar isso aqui na geladeira, só que desse jeito não dá. Vamos mornar primeiro, deixa de ladinho, uma meia hora e logo na geladeira por 2 horas. Só que eu já adiantei esse processo e tenho uma prontinha. Olha como ela fica. A gente pega uma forma maior, coloca açúcar por baixo e vem com o restante do açúcar. E aí você vai colocando no lugar onde você vai servir. Gostou? Faz aí, lá no Armazém do Campo, que você vai ter esse açúcar, essa banana, todos os ingredientes que a gente utilizou aqui. Marca a gente nas redes sociais, Rema Chef, Chever Restaurante, mas você sabe, né? Agora é minha vez. Cheiro de infância incrível. Sabe quem anda espalhando sementes por aí? O MST. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra doou diversos grãos para Cuba. A ideia é ver como essas sementes se adaptam tanto no sol como no solo cubano, fortalecendo a agroecologia e a parceria de quem acredita que a comida de verdade brota da terra e da luta. A reportagem é de Gabriel Vera Lopes, mas quem conta pra gente é Afonso Bezerra. Como parte
parte de seu compromisso com a soberania alimentar, o MST doou 22 toneladas de feijão a Cuba. O objetivo do intercâmbio é pesquisar como essas variedades de sementes se adaptam ao clima e ao solo da ilha, fortalecendo a produção agroecológica no país. A iniciativa também promove a troca de conhecimentos entre camponeses e pesquisadores cubanos, buscando soluções sustentáveis para o aumento da segurança alimentar. Irene Moreno, diretora do Grupo de Extensão do Instituto Nacional de Ciências Agrícolas de Cuba, explica a importância do intercâmbio. Para nós, a doação dessa variedade de feijão preto feita pelo MST é muito importante, porque como o INCA também está pesquisando esse tipo de cultivo, estamos pensando em poder experimentá-lo nas 3 semeaduras que normalmente fazemos em Cuba, em semeaduras precoces em setembro, na época ideal em novembro e também em janeiro, para ver como ele se comporta. É muito importante para nós porque aprendemos sobre as experiências que eles têm lá no cultivo de feijão em termos do uso de biofertilizantes e bioprodutos. E isso é muito importante para alcançar a soberania alimentar e com uma produção muito mais saudável e agroecológica. Temos muita esperança de que os resultados que vimos no Brasil também possam funcionar aqui em Cuba. Os grãos doados são produzidos de forma cooperativa por camponeses no Brasil. A pesquisa em Cuba verificará sua adaptação ao clima e solo locais, visando impulsionar a produção agroecológica, como explica Miguel Acosta Valera, produtor de sementes de Villegas. A produção agroecológica é um compromisso político, mas também uma necessidade para combater o bloqueio. A agroecologia para nós em Cuba e em outros países igual, mas bueno, aqui. A agroecologia para nós em Cuba e também em outros países é muito importante, mas aqui em Cuba ela tem um papel ainda mais central. Em primeiro lugar, precisamos conservar os solos, porque eles se degradam rapidamente. Isso tem tudo a ver com a agroecologia. Conservar o solo, a terra, mantê-la viva, adicionar matéria orgânica, tudo isso faz parte da prática agroecológica. E é nesse solo que as coisas são semeadas. Por isso, a agroecologia também é fundamental para a soberania alimentar. Além do bloqueio que enfrentamos, precisamos resistir e buscar soluções criativas, como se costuma dizer em Cuba, que ajudem a fortalecer a agroecologia e a promover a saúde de todos. O trabalho direto com camponeses, aliado à pesquisa científica, é um pilar da luta pela soberania alimentar. Miguel Acosta explica como é feito esse contato entre os camponeses e pesquisadores. Nós temos aqui em Cuba, temos uma possibilidade que Aqui em Cuba temos a possibilidade de realizar feiras da diversidade e fazemos reuniões entre os agricultores. Às vezes fazemos o mesmo para as cooperativas, às vezes fazemos entre os municípios do país, fazemos entre países, como fizemos no Brasil, mas é mais entre cooperativas. Fazemos uma reunião, uma feira e lá nos reunimos todos. E cada um dá a sua opinião sobre o que faz, o que produz, como produz e tudo mais. Passamos a experiência um para o outro e temos essa troca. E é sempre um grande aprendizado, pelo menos para mim. Toda vez que vou a uma feira ou a um evento, eu aprendo algo novo. Irene Moreno, diretora do INCA, Instituto Nacional de Ciências Agrícolas em Cuba, ainda completa. A experiência que temos no Instituto Nacional de Ciências Agrícolas em trabalhar com produtores tem sido muito importante. Usamos metodologias de aprender fazendo, ou seja, aprender fazendo com os produtores e também por meio da educação popular. Isso nos deu a possibilidade de os produtores não apenas virem aqui no Instituto, mas também de irmos ao campo e, junto com eles, realizarmos as experiências. Cidade vizinha ao Recife, Paulista, em Pernambuco, é palco de um grupo de jovens que há 16 anos vem contando histórias pelos próprios meios. É o Coletivo Tururu, um exemplo de comunicação popular. Carmerindo João, integrante da iniciativa, vem contar essa história pra gente. Meu nome é Carmerindo João, faço parte do Coletivo Tururu, sou cofundador do coletivo. A gente já vem atuando dentro da comunidade
há mais de 16 anos. A gente é fundado em 2008 para mudar um pouquinho da visão do que o povo falava da comunidade de Tururu. A gente começou a trabalhar com comunicação com um jornalzinho fanzine e um Consciência Relâmpago aqui na comunidade. A partir disso, a gente fez nosso primeiro documentário, que é Tururu, Justiça, Paz e Vida. Com esse documentário, a gente conseguiu se organizar para estar atuando em várias frentes dentro da comunidade. A gente conseguiu fazer 3 cursos de fotografia dentro da comunidade com adolescentes e jovens. A gente vem atuando hoje, precisamente, em algumas frentes, questão de direito à cidade, direito à moradia, mudanças climáticas. Hoje a gente está com 2 projetos, que é o nosso carro-chefe, que fala um pouquinho disso. A gente hoje está trabalhando com as mudanças climáticas na questão do Rio Timbó, especulação imobiliária, que vem crescendo muito aqui na nossa cidade. Então o Coletivo Tururu hoje ele está nesse processo de mudança, né, de transformação. Hoje a gente quer virar uma ONG, a gente está lutando para ser uma ONG. Nosso estatuto já está no forno, então a gente vem construindo dentro da comunidade Tururu várias ações, vários eixos. E a partir disso, quem quiser saber mais, procure a gente nas redes sociais. @Coletivo Tururu. O trabalho coletivo também está transformando a trajetória de mulheres em situação de rua na capital mineira Belo Horizonte. Por meio da arte, elas denunciam a violência da invisibilidade social e mudam a própria vida. O nosso repórter Lucas Wilker mostra o trabalho que floresceu numa exposição no Museu Mineiro. Em Belo Horizonte, o coletivo Quando reúne mulheres com trajetória de rua que transformam suas vivências em arte. Surgido em 2018 no abrigo Maria Maria, o grupo cresceu como um organismo vivo, promovendo encontros baseados na escuta e na liberdade criativa. Atualmente, sua arte pode ser vista na exposição Até Quando, no Museu Mineiro, que questiona até quando essas pessoas serão tratadas como invisíveis, até quando serão silenciadas aquelas que têm tanto a dizer. O coletivo é um espaço de fala livre, onde emergem sonhos, lutas e histórias de resistência, como conta Ana Pá, artista e integrante do coletivo. É um espaço nosso, criado por nós, onde a gente pode falar qualquer coisa. Surgem-se vários temas dos nossos sonhos, das nossas lutas, o que já passamos até aqui, o que ainda queremos daqui para frente, se ainda temos esperança, se ainda temos força para lutar. E nos nossos encontros a gente vê que sim, ainda temos, ainda estamos de pé. Sabe, passamos pela rua, passamos por diversas situações, mas não estamos mortas, não desistimos. Nas exposições, cada obra do Quando Coletivo nasce de processos coletivos, como o Fio da Vida, onde novelos tecidos representam existências, ou o Elogio de Despedida, instalação que transforma a escrita em ritual de memória. Mas o coletivo não se limita ao museu. Na rua, ações como o Quando Clube ocupam territórios de exclusão com arte, lazer e crítica. Hierarquias são desmontadas, violências como o racismo e abandono ganham denúncia poética, como explica a produtora executiva do coletivo, Carla Onodera. Nós temos uma metodologia que a gente trabalha com encontros que chama Laboratório de Arte e Autonomia, que são os labas, e aí a gente consegue desenvolver com as meninas o conceito, a ideia, elaborar junto, pensar o que a gente vai falar. E uma coisa que surgiu dentro do coletivo, por a gente trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade social, é que algumas pessoas a gente perdeu durante o processo também, né? Então acabou que uma das obras que estão aqui presentes na exposição é uma homenagem, né, às mulheres que eram do nosso coletivo, que partiram, né, ou de forma violenta, ou de forma pela vida mesmo. E a gente tem essa consciência que o grupo está sempre em transição, está em muitas mudanças por conta disso, né? A expressão dessas mulheres é o que dá corpo às obras criadas pelo coletivo. Até frases soltas em conversas ganham novos contornos, como a da integrante Robertinha.
Ordem e Progresso é cheio de cadáver, que virou o tema de uma das exposições. A fala denuncia mulheres enterradas como indigentes, muitas tendo seus direitos violados até no pós-morte, como pessoas trans que não são sepultadas com seus nomes sociais. A escultura Servindo Desaforos também chama a atenção para expor o racismo e a subalternização da mulher negra, como explica Ana Pá. Normalmente, em 90% dos casos, a mão de obra da mulher negra é o serviço doméstico. E quanto ao serviço doméstico, a gente ouve alguns desaforos, normalmente um punhado de desrespeito, de falta de educação. E aqui eu trouxe algumas lembranças desse período meu, em particular, como empregada doméstica, que se chama Servindo Desaforos. E a edição de hoje fica por aqui, não sem antes agradecer demais a sua companhia. Lembrar que se quiser falar com a gente, anota nosso zap. O número é 11 999 22 9623. Outro recado é que de segunda a sexta-feira, nosso programa tem uma versão em podcast, com entrevistas que aprofundam esses mesmos debates. É só procurar nossa plataforma preferida por Conversa Bem Viver. De qualquer forma, semana que vem a gente está de volta aqui nas telinhas e eu tô te esperando. Até lá, tchau, tchau!